boa tarde, estamos de volta Mundial e você começando muito bem a semana para te fazer companhia aqui hoje nesses minutos, essa quase meia hora que nós temos aqui de programa, todos os dias, de segunda a sexta, às 16h30, tem Mundial e você. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para o nosso bate-papo, para a nossa entrevista gostosa. Vamos começar muito bem a semana. Vou conversar com a Maria Tereza Gomes. Bem-vinda, boa tarde. Oi, Samira, boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui. Prazer é o meu em te receber. A Maria Tereza é colega de profissão, ela é jornalista. Uma vez jornalista, sempre jornalista. Não deixa de ser. Né? Até aquele que se formou e não atua na área, ele porque isso é uma coisa que fica dentro das pessoas, né? É verdade. E ela ama contar histórias, e ela ama pesquisar, né? Ela é jornalista, mestre em administração de empresas, pesquisadora do envelhecimento saudável, sim, e escritora. Está lançando o livro Coisas que Aprendo com o Tempo, que está aqui comigo. Estou mostrando para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Coisas que Aprendo com o Tempo, pela editora Almedina. Almedina, é um livro que eu escrevi ao longo dos últimos anos. São textos bem curtos, bem rápidos, para a gente ler naquele momentinho de folga, alguma coisa interessante sobre envelhecimento. Vamos falar sobre envelhecimento. E curiosamente, você sempre trabalhou como jornalista em outras áreas, né? Sim, verdade. Né? Esse é o terceiro livro da Maria Tereza. Ela já escreveu um guia, o Guia dos MBAs, e também o chamado Você é o Herói do Próprio Destino. E quem começa a escrever também não para, né? Você sabe que escrever é um vício, né? Eu sempre falo que eu penso escrevendo, né? Quando eu tenho que desenvolver algum projeto, alguma coisa, eu sento, começo a escrever e ali sai a ideia. Parece que vem conforme o dedo vai batendo nas teclinhas. O fluxo, né? Exato. É o teu método de trabalho. É o meu assim método. Funciona. E você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, 660 AM, também pelo nosso site, nosso aplicativo. Se você quiser assistir o programa e não só ouvir, vai lá no YouTube, é Vibe Mundial. É só acessar no nosso site, tem um link, assistir ao vivo. Clicou nesse link, você vai direto para o YouTube, pode nos acompanhar aqui. Estamos ao vivo no estúdio da Avenida Paulista. E eu já quero entender. O título do livro é incrível, a capa é incrível para quem está nos vendo. Coisas que aprendemos com o tempo. Idade, trabalho e saúde. O que você priorizou em colocar aqui, né? Afinal, o que aprendemos com o tempo? Quais são essas coisas? Olha, Samira, acho que a gente aprende tanta coisa, né? Quando a gente tem 20, 30 anos, a gente acha que sabe tudo, né? Mas eu, por exemplo, escrevendo esse livro, eu aprendi, por exemplo, que nós mulheres vamos encolher cerca de 5%, 5 centímetros. 5 centímetros. Conforme a gente envelhece. Só mulheres? Os homens encolhem menos, olha só, 3,4 centímetros. Então, tem um dos textos que eu falo assim, querido, eu estou encolhendo, porque a gente está envelhecendo, a gente está encolhendo. Coisas que aprendemos com o tempo, aprendemos que a leitura é uma coisa importante para a gente viver bem, para o nosso cérebro continuar funcionando, para o nosso cérebro continuar ativo, pensando, atuante. E o cérebro comanda a nossa vida, né? Então a gente tem que exercitá-lo. O cérebro é músculo. Se a gente não exercita, ele vai endurecer, ele vai enrijecer e ele vai parar de funcionar. Então a gente tem que exercitar. A gente tem que exercitar o corpo, né? É importantíssimo. A gente não pode deixar de fazer exercício, alongamento, pilates, caminhada, seja lá o que você quiser fazer, você tem que fazer algum tipo de exercício para o seu corpo. Tem uma coisa importante, Samira, que é, assim, não quero falar coisa muito científica, mas o nosso músculo, ele sustenta o osso. Se o músculo está frágil, se ele não está bom, ele não vai segurar o osso. E o que acontece? O que acontece com os velhinhos? Quebram o osso. Fratura? Fratura, porque é uma coisa comum que acontece com a idade, porque o osso vai ficando mais mole. Então, você tem que fortalecer o músculo para o músculo segurar o seu osso e você não quebrar, né? Cair
cair. Sem músculo, como que esse osso fica firme, né? Exatamente. Então, você tem que fazer. Eu faço pilates 3 vezes por semana, não sei o que você faz, mas tem pilates, tem que fazer alguma coisa para fortalecer o seu músculo, né? Para ele te manter firme, para sustentar o seu esqueleto, né? E tirar essa ideia de que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais parado. Não, a gente precisa desse movimento, né? Mental e físico. Exatamente. Não é ser exagerado, porque a gente não precisa exagerar em nada, mas a gente precisa reservar um tempo no seu dia, na sua semana, para cuidar do seu corpo e cuidar da mente, né, da espiritualidade, cuidar dos relacionamentos, não fechar muitas portas, né, que a gente vai vivendo e a gente muitas vezes vai fechando muitas portas, brigando com o irmão, brigando com não sei quem, não sei o quê. Vamos resolver, né, os relacionamentos são tão importantes para a gente viver bem, e a Organização Mundial da Saúde, quando fala em envelhecimento, fala muito, muito, muito sobre os relacionamentos de qualidade, sabe, os amigos que ajudam você a ter alegria na vida, que ajudam você a pensar com quem você viaja junto, o marido, a mulher, o seu irmão, a sua mãe, enfim, cuidar dos relacionamentos é fundamental para a gente ter um envelhecimento saudável, porque você sabe, Samira, a gente vai viver mais. Né? Agora já estamos falando em que vamos viver 100 anos, já tem gente que vive mais de 100. Então, se a gente vai viver 100 anos, não adianta viver 100 anos sem qualidade de vida. A gente tem que viver 100 anos com qualidade de vida, com a mente ativa, com autonomia para ir onde você quiser ir, com liberdade para tomar suas decisões, né? Porque eu quero viver 100 anos, mas eu não quero viver 100 anos entrevada numa cama sem poder tomar decisões sobre a minha vida. Óbvio. Então, a gente precisa cuidar disso, e quanto antes a gente começar a cuidar do envelhecimento, melhor. Começa aos 20, começa aos 30, começa aos 40. Só que o jovem não pensa muito nisso, não pensa, né? Samira, acha que nunca vai chegar, mas vai chegar. Chega, a gente quer que chegue. A gente quer vida, né? A melhor opção é chegar, porque a outra é ruim, né? A melhor opção é chegar. E se a gente fala sobre isso, a gente coloca na mente das pessoas uma avaliação do que elas estão fazendo também com a vida delas e aonde elas querem chegar. Exatamente. Se você tem 30, 40 anos, o que você está fazendo para o seu envelhecimento ser saudável? Você está cuidando das suas finanças? Está guardando dinheiro? Você está cuidando dos seus relacionamentos? Você está cuidando do seu corpo? O que você está fazendo para quando você chegar a 70, 80 anos, você poder olhar para trás e falar assim, eu me cuidei, eu estou aqui, eu estou bem, eu estou saudável. Eu me preparei. Eu me preparei, mas começa hoje, né? Não deixa para amanhã. O que eu vou fazer, né? É importante essa reavaliação da vida, né? De tempos em tempos é necessário, não só no final do ano, quando a gente senta para fazer as metas, né? Exatamente. Isso não quer, eu estou falando de relacionamento, mas não quer dizer que você tem que conviver com pessoas que você não gosta, não. Né? Pelo contrário, você tem que ter bons relacionamentos com as pessoas que são boas para você, né? As pessoas que te fazem bem. Isso, tem pessoas que nos dão muita alegria, muito bem-estar, e a gente gosta do convívio. E tem outros que talvez você nem se dá tão bem, mas ela é parte do teu dia a dia. E a gente precisa entender o porquê que o convívio não é harmônico, né? Exatamente. Eu acho que isso também é importante. O porquê que eu bato de frente com tal pessoa. Às vezes a questão está aqui dentro. Né? E às vezes tem pessoas que são do mal mesmo, né? Tem gente que é do mal. Tem gente que suga a nossa energia, então a gente fica longe. Não precisa né? conviver. Não precisa conviver. Tem gente que suga mesmo, Isso. que são pessoas que... E com o tempo a gente vai aprendendo a identificar essas pessoas, né? Às vezes é um amigo que você não percebe que é um sugador de energia, né? Mas com o tempo você aprende, você, aquela pessoa não faz bem para mim. Porque eu tô dando e não tô recebendo nada. Então, assim, a idade nos ajuda também a separar o joio do trigo. A gente percebe melhor, né? Exato. Tem situações que ocorrem realmente na vida da gente que a gente fica, eu não quero isso na minha vida. Então, eu não preciso conviver com essa determinada pessoa. Exatamente. E isso é uma autonomia que é quando a gente percebe isso, dá uma alegria, né? Percebe que a gente pode tomar decisão sobre a nossa vida, isso, né? Isso é muito importante. Isso é maravilhoso. Como que foi o processo de escrita desse livro? Como que você começou a pensar tudo isso em livro? Porque você vem de um podcast também, né? Com as irmãs. É o podcast Mulheres de 50, que é um projeto que eu desenvolvi e faço com minhas 3 irmãs, a Lúcia, a Mel e a Sandra. Vocês são em 4? Nós somos 4 irmãs. Beijo a todas. Eu moro em São Paulo, sou jornalista. A Lúcia mora em Toledo, no Paraná, e é ginecologista obstetra.
A Mel mora no Mato Grosso do Sul, em Naviraí, e é veterinária. E a Sandra mora em Curitiba e é advogada. Então, o podcast, a gente se reúne às 4, uma vez por semana, grava um episódio sobre um tema do nosso interesse que tem a ver com a nossa vida. Então, eu comecei a pesquisar sobre longevidade a partir desse podcast, que era para ser um encontro nosso e um encontro para falar dos nossos temas, e comecei a me interessar pelos assuntos da longevidade, o que ajuda a gente a envelhecer melhor, o que traz alegria na nossa vida. E aí surgiram esses textos, como eu falei no começo, são textos curtinhos, bem rápidos, de leitura bem rápida. Não é nem um livro, não é um livro para você, vou sofrer para ler. Não, é um livro para ser gostoso de ler, para ser divertido, você abre fácil. Em qualquer página e lê. É um livro para dar de presente no Natal, sabe? É um livro para você dar presente para sua mãe, dar de presente para o seu pai, porque são leituras que eu aprendi escrevendo. Então, eu aprendi muito ao escrever este livro, e eu quis compartilhar esses aprendizados com os nossos leitores. Que legal, né? Aí você começou a escrever e foi naturalmente. Quando você separa aqui por idade, trabalho e saúde, são muitos textos e muitos capítulos onde o livro destaca, né? Então, você foi simplesmente trazendo isso aqui, mas você teve colaboradores... como jornalista, você não podia deixar isso de lado, né? Entrevistei muitos especialistas em envelhecimento, mas também pessoas comuns. Eu gosto de conversar, por exemplo, com as pessoas que são mais velhas para entender como é que é a vida delas, como é que elas estão chegando nessa idade. A gente falou antes da gente entrar no ar sobre um dos textos que é sobre tendo Alzheimer em Barcelona, né? Entrevistei uma brasileira que mora lá e cuida da mãe com Alzheimer em Barcelona, e como é que é a vida dela lá. Eu tenho curiosidade de saber como é que é envelhecer em outros países, né? E ela me contou como é que é a vida lá. Então, para a gente entender o quanto no Brasil a gente ainda precisa evoluir nessa questão do envelhecimento. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente, muito, muito rapidamente. A gente ainda não percebeu o quanto a nossa população está envelhecendo de uma forma muito veloz. E o país não está se preparando para isso. E essa é uma grande preocupação minha, porque o que nós vamos fazer com os nossos idosos, né? Eu sou, daqui a pouco, eu vou fazer 60 anos no ano que vem, e você legalmente uma idosa, né? Eu, graças a Deus, tenho condições, mas muita gente não tem, né? O que a gente vai oferecer para as pessoas com mais de 60, 65 anos, 80 anos, daqui a 30 anos, quando eles serão quase maioria da população? Né? E a população, ela está realmente envelhecendo, né? E não adianta olhar só para o benefício de transporte gratuito. Não é só isso. Isso é muito pouco. A gente não tem nem serviço de saúde decente, né? Para marcar uma consulta, fazer uma cirurgia. Conforme eu tenho 58 anos, eu tomo 4 remédios todos os dias. Quer dizer, eu tenho condições, felizmente, de ir na farmácia e comprar. Muita gente não tem condições de comprar o seu remédio da hipertensão, que é a doença que mais mata no Brasil. Então, assim, como é que nós vamos cuidar dos nossos idosos? E isso como país, a gente não está pensando no assunto, Samira. É importante a gente trazer isso, né, em debate. E se você faz algum trabalho aí com grupos, é importante levar esse tema para debate. Mas não só discutir, né? Criar novos projetos. A gente sabe de tantas organizações, não é, Tereza, de que vão à frente e faz a diferença, mas às vezes é tão pouquinho, né? A gente, como sociedade, precisa agir, né? Precisa agir no sentido de cobrar as nossas autoridades, os nossos governos, o que o governo está fazendo. Eu recentemente entrevistei o profissional que cuida da Secretaria do Envelhecimento no Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, não, no Ministério dos Direitos Humanos, né? Eu quis saber o que ele está planejando, né? Porque ele é responsável pela Secretaria que cuida do envelhecimento no Brasil. E assim, eu acho que ainda é muito pouco, sabe? Eu acho que a gente precisa cobrar as autoridades, a gente precisa votar direito, a gente precisa começar a perceber nas promessas de campanha coisas relacionadas ao envelhecimento saudável no Brasil. E isso ainda não é uma agenda que ainda não apareceu.
A gente precisa começar a fazer a nossa parte. Exato. Não é? Aí você separando, então, saúde, né? Aqui você traz as questões do Alzheimer, da demência, você fala de que mais? Da hidratação, da saúde bucal. Você sabe uma coisa, eu gosto muito desse texto que eu escrevi. Eu gosto muito de cremes. Viva o hidratante do dia a dia. Eu gosto muito de hidratante, cremes. Eu sou dos cremildos, né? E meu marido fala, você gosta dos cremildos, não sei o quê. Eu gosto realmente. Mas eu descobri uma pesquisadora que fez uma pesquisa mostrando que o hidratante não só é importante para a gente manter a pele bonita, saudável. Ele é importante para a gente envelhecer bem também. Por quê? Porque o hidratante mantém a pele protegida. E uma das fontes de infecção do idoso é que a pele fica escamada, a pele fica seca, então entram as bactérias, os bichinhos que a gente não quer, entendeu? Então geram infecções que são ruins. Então, cuidar do seu corpo também, passar um creminho todo dia, proteger a pele, deixar ela saudável e hidratada, também é bom para o envelhecimento, porque evita doenças. Olha lá, você já está olhando para o infecções, futuro. Não é? Olha, evita doença, evita infecções, buraquinhos na pele que entram os bichinhos, as coisas, as bactérias, os vírus, sei lá o que entra por aí. A pele fica fina, né? A pele fica bem fininha. Isso. E tá aqui, que interessante, né? É o estudo da Catrina? Isso. Profissional de sociologia. Você viu como tem muitas áreas envolvidas quando a gente fala em saúde e bem-estar? Sim. É curioso, né? Todo mundo vai... Todo mundo, né? Todo mundo vive, na verdade é isso, né? Eu acho que essa é uma questão que você trouxe, foi assim, a gente está vivendo, a gente está na vida. E quando a gente está na vida, a gente está passando pelas experiências. Basta acender o alerta. E aprender com elas, né? Tem que ter um despertar aí nas questões. Quando você fala do trabalho, abre uma outra questão, que é o mercado de trabalho para pessoas com mais de 50. Exato. Né? Ainda passamos por situações que poderíamos já ter sanado? Então, a gente sabe que ter 50 anos no Brasil, um pouquinho mais de 50, é quase um atestado de demissão, né? Porque, tá pronto para ser demitido. Infelizmente, é isso. As grandes empresas, ou mesmo as pequenas e médias empresas, não querem contratar profissionais com mais de 50 ou demitem, né? Às vezes, o chefe tem que fazer uma reorganização, ele dá preferência em demitir quem tem mais de 50. Porque ele já tem mais de 50, ganha mais, então vão trazer um jovem. Nada contra o jovem, acho que tem oportunidades para todo mundo. Mas o Brasil é um país tão carente de pessoas competentes, pessoas com talentos. Por que a gente vai jogar fora os nossos talentos mais idosos, com mais idade? Porque é isso que a gente está fazendo. A gente está desperdiçando os talentos que têm experiência, que já sabem que as coisas funcionam ou deixam de funcionar. E que a gente precisa parar de achar que mais de 50, mais de 60 não gosta de tecnologia, porque a gente gosta de tecnologia, você usa, eu uso, meu sogro usa, meu sogro tem 84, minha sogra tem 80 anos, é só a gente aprender e dar oportunidades. Então, acho que tem um ranço, um preconceito de que o mais velho não entende o mundo de hoje. A gente entende. Samira, eu comecei no jornalismo na máquina de escrever. Certeza. Certo? Depois foi para a máquina elétrica, depois foi para o computador. Não tinha celular para entrevistar uma pessoa. A gente tinha que ir na lista telefônica e achar o nome, ir no telefone fixo e ligar. A gente não está se virando hoje. A gente vira rapidamente. A gente foi para o computador, vê a internet, hoje tem Google, hoje tem não sei o quê. Hoje a vida está muito fácil. Não é? Porque você quer saber entrevistar alguém, você vai na internet, você acha. Antigamente, como é que era? A gente tinha que ralar, né? Pesquisa pesada. Pesquisa pesada. Então, a gente veio de um mundo... Não podem dizer que a gente não sabe se adaptar. A gente sabe muito. Sabe se adaptar e sabe ensinar os mais jovens. Exatamente. Porque já passou pelo perrengue. Exato. Passamos por muitos perrengues, não né? É? Olha como mudou a nossa vida com a entrada do computador, né?
computador mudou o jeito da gente trabalhar, a gente batia a máquina. Quando a gente Tinha que fazer escrevia curso à mão. de datilografia, Curso não é? de datilografia, quando os trabalhos escolares não eram à mão, né? Exato. Para a gente se preparar. Então não pode falar que a gente não é capaz de se adaptar. Ah, sim. E isso é uma frase que fala assim, mas já tem idade e não vai aprender. Isso não é verdade mesmo. Porque a gente tem visto aí muita gente dando baile, Exato. né? Nos mais, não vou te falar na galera que já nasceu sabendo, mas nos que tiveram que aprender. Exato, nós tivemos que aprender. Tivemos que aprender. A gente tem que se virar, Não foi é um verdade? perrengue danado. Porém, nessa fase, eu tô vendo aqui que você tem alguns títulos, né, de capítulos. Tem o Entre a Automação e a Demissão, que eu acho que trata desse trabalho de agora. Mas, por exemplo, Amigos para a Vida, né? Você traz aqui os amigos que vêm desse ambiente? Esse é um texto que eu escrevi sobre um determinado grupo de profissionais que vieram de uma empresa e eles continuam unidos para a vida, né? Eu quis tratar nesse texto a importância das empresas preservarem os seus ex-funcionários, manterem o vínculo com seus ex-funcionários. Porque o que acontece hoje, a pessoa se aposenta, ela é jogada ao léu, né? Esse grupo aí é um grupo de ex-profissionais da Ródia que criaram uma associação, então eles se encontram, eles trocam ideias, eles trocam projetos. Então, eu quis tratar, assim, por que as empresas não se inspiram nesse grupo? Em vez de enxotar seus aposentados, dar só um presentinho e vai embora, não quero mais... Por que não mantém perto? Como mentores, são pessoas que são embaixadoras da marca para o resto da vida, né? Você trabalha aqui há 30 anos. 23. Você é uma embaixadora da Vibe Mundial, certo? Entendi. Você vai para fora, você vai falar bem. Então, os ex-funcionários também são uma oportunidade de levar a marca, de falar bem no churrasco, falar bem para a tia, falar bem para o vizinho, certo? E manter o vínculo. Por que eu vou romper esse vínculo totalmente? E manter o vínculo. Por que a festa de ontem já não pode ser bem lembrada, não é? Pois é. Que legal isso, né? Assim, o título que eu mais gostei é Nem todos os 60 a mais gostam de bege. A gente gosta de cor também, A gente né? gosta de colorido, não é? Eu acho que tem uma coisa na publicidade, né? Que é achar que só porque a gente envelheceu, a gente vai usar bege, vai usar cinzinha, vai usar tons neutros, não sei o quê, né? Não. Acabou isso, né? Acabou essa ideia de que... minha mãe já faleceu, infelizmente, mas lembrando dela, eu penso assim, que para ela fazer 50, fazer 60 anos, foi como assim, decretar meio, vou esperar a morte, né? Assim, nós não somos Era isso, diferente. era diferente. Então, assim, fazer 60 anos hoje não é decretar a minha morte, não é decretar o fim da minha vida. Eu tenho muitos projetos ainda, então eu vou fazer 60 ano que vem, quero fazer muita coisa, quero ter muita alegria na vida, quero usar a roupa que eu quiser, ninguém tem que me dizer que eu tenho que usar bege. Até gosto de bege de vez em quando. É verdade. Mas assim, quero usar as cores que eu quiser, certo? Ou cortar o cabelo de determinada forma, ou não usar batom de determinada cor. Ninguém tem que me rotular porque eu tenho mais de 60. É verdade, porque afinal de contas, quem tem mais de 50, 60, 70 e 80 também namora. Exato. E tem vida. E eu acho que isso é importante. Quanto mais vida a gente coloca, quanto mais energia a gente coloca, eu acho que no subtítulo sobre a idade, acho que você traz muito isso, né? Quando você tá na vida de verdade, você passa por todas essas fases de uma forma muito boa, mas você se prepara para ela. Se prepara e tem que... você falou uma coisa muito importante, os mais de 60, mais de 70, mais de 80 estão namorando, e estão namorando gostoso, estão saindo, estão fazendo sexo, porque a vida continua. O fato, para nós mulheres, havia um marco muito cruel, que era a menopausa. A menopausa para a mulher da minha mãe, na fase da idade da minha mãe, da minha avó, decretava que a mulher não podia mais reproduzir, portanto estava fora da vida, certo? Meu Deus do céu, que maldade!
menopausa é uma fase da vida, é uma fase como outra qualquer, certo? É uma fase que é difícil, para mim foi difícil, eu tive que me adaptar, tomar hormônios e fazer uma série de coisas, mas pelo amor de Deus, menopausa é uma fase da vida, não quer dizer que eu vou morrer, não quer dizer que eu não sirvo para nada. E era um decreto de fim da vida, porque a gente não podia mais procriar. E não é nada disso. Não tem nada disso. A gente vai passar pela menopausa, vai viver outras coisas, e continua. E a medicina é tão maravilhosa hoje, né, que nos ajuda tanto e que traz tantos benefícios para a gente continuar acreditando na vida, continuar sendo feliz, continuar procurando o amor da sua vida, né? É verdade. Eu acho que é isso. É muito incrível. O programa acabou. Ah, meu Deus. Gente, como passa rápido. E o livro da Maria Tereza Gomes, gente, fala muito mais do que isso. Faz até uma projeção de como vai ser lá na frente. Então, comece hoje. Exato. Né? Comece agora. Agora. Porque você já está envelhecendo. Você pode não perceber, mas você já está envelhecendo. Então, vamos envelhecer muito bem, saudável Obrigada, e alegre. Isso, brigadão, viu? Obrigada, viu, pela presença. Amei te conhecer, esse bate-papo incrível. Maria Tereza Gomes, autora de Coisas que Aprendemos com o Tempo. Já procura aí, já adquire o seu. E é um baita presente de Natal, como ela disse, hein? Dá para o seu pai, dá para sua mãe, dá para sua avó, sua sogra. E estimula a meninada a se preparar também. Obrigada, viu? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.